Poderia ser a liberdade que os americanos gostam tanto? E será que uma mistura perigosa de poder, lucro e paranoia pode explicar como uma seita pode se modificar de perigosa para mortal? Combustível para o fogo. Eu sou o único que carrega a verdade e Deus está do meu lado. Nos últimos 30 anos, as seitas nos Estados Unidos cresceram a uma taxa alarmante. E abastecendo seu crescimento está o dinheiro. Dinheiro que permite que os seus líderes comprem propriedades, geralmente com a intenção de isolar o seu grupo da sociedade. Se um grupo está morando junto em um pedaço de terra que costumamos chamar de complexo, é mais fácil para o líder da seita e para os seus soldados controlarem todo mundo. Em 1935, um trecho de terra aberta em Waco, Texas, torna-se o lar de uma seita religiosa, conhecida como Adventistas do Sétimo Dia Davidianos. Dentro de 20 anos, o grupo, agora conhecido como os Davidianos, construiu um enorme complexo em um local que eles chamaram de Monte Carmel, para abrigar seus membros. Os Davidianos em Waco eram pessoas que pensavam que tinham um novo tipo de revelação sobre como as pessoas deviam viver e sobre o que a Bíblia dizia. Você pode dizer que era uma seita, mas era uma seita relativamente benigna, que não fazia mal nenhum e eles moravam lá há décadas. E depois apareceu David Koresh. Nascido em Houston em 1959, David Koresh era um músico que trabalhava meio período e que se auto-intitulava um profeta. Ele se mudou para Waco em 1981 para se juntar aos Davidianos. E em 1989, depois de uma luta violenta pelo poder dentro do grupo, ele ameaçadoramente declarou que era o último profeta. Uma das coisas que fez com que David Koresh fosse uma figura tão poderosa para o grupo foi que ele parecia ser um palestrante surpreendente do livro do Apocalipse. O Apocalipse. Então ela veio em forma de... Então como Deus vai falar conosco nos últimos dias? Através de um E livro. quem vai trazer esse livro? Nós. E não vai ter desculpa. Então o que você tinha era um grupo de pessoas em uma bolha, totalmente controladas por um psicopata. E elas foram levadas a crer, alguns diriam que as pessoas sofreram lavagem cerebral para acreditar que ele era o Messias. Bem-vindos ao Monte Carmel. A maioria das autoridades ignorava o grupo recluso no Monte Carmel até que o Departamento de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo percebeu que o grupo estava acumulando um grande arsenal de armas de fogo de uso militar. Polícia, não ultrapasse. Os Davidianos ficaram sob vigilância por cerca de 9 meses. Tudo começou com verificações por computador para ver quais partes das armas eles estavam comprando. Os Davidianos, infelizmente, se tornaram conhecidos pelo governo federal porque eles estavam vendendo armas em feiras de armas e não estavam pagando impostos sobre aquilo. 28 de fevereiro de 1993. 76 agentes da polícia cercaram a sede do poder dos Davidianos no Texas, com a intenção de procurar as instalações de armas de fogo ilegais. De repente, tiros são disparados de dentro do complexo. Um intenso tiroteio irrompe, deixando 4 agentes e 6 davidianos mortos. Naquele momento, o governo federal tomou a decisão que o FBI ia entrar e assumir todo o controle, tentando resolver aquela situação. Com o FBI agora no comando, a água, a energia e os alimentos são cortados do complexo. E as negociações são iniciadas com o líder dos Davidianos, David Koresh. Eles começaram atirando em mim. Eu voltei para a porta e as balas estavam atravessando. E por causa disso eu comecei a atirar neles.
Eu tô quase implorando. Vão embora, tem mulheres e crianças aqui, vamos conversar. Nosso objetivo era chegar a uma solução, onde os davidianos iriam entregar suas armas e iriam sair do complexo. E isso poderia ser resolvido sem nenhuma violência. Em 19 de abril, após um impasse de 51 dias, sob as ordens da Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Janet Reno, helicópteros, tanques e veículos blindados chegam ao complexo dos davidianos às 6 da manhã. Eles tomaram a decisão de invadir taticamente. Aquela acabou sendo uma terrível decisão, e pessoas morreram por causa disso. As pessoas do Monte Carmel dispararam contra os tanques que o FBI mandou. Cerca de 2 minutos após a chegada dos tanques, então, imediatamente, o FBI começou a atirar gás lacrimogênio no edifício. 7h30 da manhã. Um veículo blindado arromba a parede da frente do edifício principal. Algumas pessoas no FBI e no governo federal acreditavam que tentamos tudo o que podíamos. E que o jeito de fazer com que os davidianos saíssem era jogando uma enorme quantia de gás dentro do complexo, pois assim sairiam à força. David Koresh chegou a um ponto onde ele percebeu: se eu sair desse complexo, eu vou para a prisão. Eu não vou mais ser o rei. Não vou mais governar o meu grupo e o meu povo. E vou ser simplesmente um prisioneiro em uma cela. Ele decidiu que preferia morrer. Então esse ia ser o fim de David Koresh. E ele ia levar todos os seus seguidores junto. 12:07. Incêndios são relatados em 3 locais dentro do complexo. Ventos fortes fazem as chamas aumentarem rapidamente pelo edifício. Dentro de minutos, uma parte do telhado desaba, seguida por várias explosões. Se houvesse um livro sobre os segredos de Waco, gostaríamos de saber se David Koresh ordenou ou não aos seus seguidores que colocassem fogo no edifício, ou se ele pegou fogo porque o FBI tinha atirado o gás lacrimogênio. O FBI não causou aquele fogo. Aquele incêndio foi causado por David Koresh e seu povo naquela casa. Eu deixo os fatos falarem por si mesmos e continuarei a ir atrás da verdade. O inferno que consumiu o complexo dos davidianos durou 30 minutos. E queimou David Koresh e 75 de seus seguidores, muitos deles crianças, até a morte. Quando a fumaça se dissipou, a tragédia parecia validar a paranoia que havia alimentado muito da ideologia antigovernamental dos davidianos. Uma ideologia que agora ia crescer e se espalhar como uma doença. E no final, se conectar a outra tragédia americana: o atentado de Oklahoma City. Muitos dos novos grupos religiosos veem todas as autoridades existentes na sociedade como inimigos em potencial. Eles, naturalmente, sentem medo de que alguma coisa no modo como querem viver seja algo que os outros achem tão ofensivo que acabem chamando a polícia, por assim dizer. Mas será que as ações do governo americano em Waco foram meramente o resultado de um esforço de aplicação da lei que deu terrivelmente errado? Ou será que foi, como alguns teóricos da conspiração acreditam, algo muito mais proposital? O exército americano estava envolvido pelo menos de um modo no cerco ao Monte Carmel. Quando tudo deu errado, eles forneceram tanques para o FBI. Algumas pessoas dizem que eles forneceram tropas da Força Delta. Tropas cuja utilização só pode ser autorizada pelo presidente. Será que o presidente Bill Clinton autorizou pessoalmente o uso da força militar contra os davidianos? Mas se isso ocorreu, por quê? Será que a seita realmente era uma ameaça à segurança nacional? Ou será que havia, talvez, uma razão mais secreta? As seitas do fim do mundo.
Facebook, Craigslist, Twitter, Google. Nos Estados Unidos e no mundo todo, as pessoas estão conectadas umas às outras como nunca antes. Compradores podem achar itens para comprar. Solteiros podem achar namoradas. E seitas podem achar novos membros devotos. Como um moderno canal IRI, a internet oferece uma porta de entrada para que as pessoas com crenças únicas encontrem outras com as quais elas possam se ligar e mais tarde se reunir. É tudo perfeitamente legal e anônimo. No século XXI, as seitas não estão somente focadas em religião, mas cada vez mais em mudanças políticas e sociais. Nós tendemos a ignorar os tipos de grupos que não são religiosos. Eu sei que quando eu saí do grupo que eu fazia parte, que era uma seita política, eu levei muito tempo para entender no que eu estava. E eu ficava pensando, não, aquilo não era uma seita porque não era um grupo religioso. Mas quanto mais fui lendo, estudando e compreendendo a psicodinâmica desses grupos, eu pensei, espera um pouco, seita não tem nada a ver com religião. As organizações maiores e mais poderosas muitas vezes tentam exercer influência política. Mas em uma época de terrorismo global, não é em eleições, mas em tiros e até mesmo em armas biológicas que uma seita aparentemente inofensiva pode se tornar um pesadelo de segurança nacional.